Bom, eu quero falar hoje sobre algo que quando a gente pega essa chave muda para sempre a nossa história. É quando a gente entende que existe um porquê para tudo aquilo que a gente vive. Irmão, quando eu entendo que existe um porquê para toda fase que eu passo, eu mudo o meu posicionamento em meio às fases. Eu não fico mais perguntando tanto o porquê, mas eu fico tentando entender o para onde Deus quer me levar através disso. Você está comigo ainda? Diga amém. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. O tema da mensagem de hoje é que agora eu entendo o porquê. Você pode repetir isso? Diga, agora eu entendo o porquê. Sabe, tem algo que meu pai sempre me dizia quando eu era menor. Sempre ele fazia isso. Ele falava, filho, você só vai entender o quanto eu te amo quando você for pai também. Só que eu acreditava, eu jurava que eu sabia o quanto ele me amava. Então quando ele falava aquilo, eu falava, meu pai está exagerando, eu sei o quanto ele me ama. E ele sempre falava, era quase como um desespero dele em fazer com que eu entendesse, ainda pequeno, o tamanho do amor dele por mim. E ele falava, filho, não, você não está entendendo. Você só vai entender o quanto o papai te ama quando você for pai. E ele estava certo, eu não tinha ideia da profundidade do amor de um pai até me tornar um. A gente ouve conselhos ao longo da nossa vida e eu não sei se você já parou a pensar nisso, mas eu queria ter a disposição que eu tinha quando tinha 16 anos e a sabedoria que eu tenho com 32. Eu queria ter a disposição que eu tenho com 32 e a sabedoria que eu vou ter com 50. Faz sentido para alguém? E esse é o projeto de Deus, fazer com que as gerações caminhem juntos, para que a gente, com a disposição que tem, possa aprender com aqueles que já caminharam mais longe do que a gente. Eu lembro de algo que eu ouvi sobre os indianos, eu não sei se isso é real, até porque eu acho que eu aprendi isso com alguma novela da Globo falando sobre a Índia. Mas é sério. Inshallah. Mas eu lembro que existe algo na cultura deles. Eles honram os pés dos mais velhos. E por que tem essa cultura? Porque eles entendem que os pés dos mais velhos já caminharam por caminhos que eles ainda não foram. Então eles entendem, você já foi em lugares que eu não fui, você sabe de coisas que eu não sei, você já viveu coisas que eu não vivi, e eu honro isso em você. Qual tem sido o maior investimento do inferno contra as gerações? É fazer com que a geração dos mais novos não celebre a sabedoria dos mais velhos, e fazer com que a geração dos mais velhos, ela não celebre a vitalidade e vigor dos mais novos. Faz sentido sim ou não? Maior crise entre pais e filhos hoje, não se entendem. A maior crise na igreja hoje, uma igreja construiu algo muito grande sem chamar a nova geração para participar dessa construção. E quando chega o momento de transicionar, a nova geração olha para a igreja e fala, eu não me sinto parte disso. A linguagem que vocês usam não fala comigo, não faz sentido o que vocês fazem ou estão construindo. Eu conheço pastores, irmão, que a geração deles, os filhos, os netos e os sobrinhos continuam firmes em Jesus, mas não estão mais dentro das suas igrejas. Então o problema da geração que veio depois dele não era com Jesus, mas com o tipo de igreja que foi construído, sem que a nova geração fizesse parte dessa construção. Faz sentido sim ou não? Então falar sobre conselhos, a gente está falando sobre alguém que já viveu o que a gente não viveu e está falando sobre isso. E a grande verdade é que a gente só depois de algum tempo entende o porquê. Então meu pai falava isso, e outra coisa que eu ouvi demais na minha infância e na minha adolescência eu odiava ouvir era, aproveita porque passa muito rápido. Mas se eu tivesse dado ouvidos a esse conselho, alguém já ouviu isso alguma vez? A gente fala, cara, eu tenho a vida inteira pela frente, eu estou com 15 anos, irmão. E quando você vai ver, você fechou os olhos e você já tem um filho de 15 anos, é assim que funciona, real life. Sabe, tem algo que eu li uma vez e me marcou para sempre, essa frase. Ela diz o seguinte, um dia você brincou pela última vez na rua com seus amigos. E vocês não tinham ideia disso. Eu lembro que quando eu vi isso, eu falei, uau! Porque eu fiquei tentando lembrar qual foi a última vez que eu brinquei na rua com meu primo. Eu fiquei tentando lembrar qual foi a última vez que eu joguei bola lá em São Cristóvão, Cabo Frio. Qual foi a última vez que eu brinquei na frente do bar do meu avô? Qual foi a última vez que eu brinquei com meus primos de São Pedro da Aldeia? Qual foi a última vez que eu brinquei no porta-mala do carro do meu pai, acenando para o carro que estava atrás? Hoje isso é impensável, mas a gente fazia isso nos anos 80, 90, ok? E é engraçado porque algum dia eu fiz isso pela última vez, eu não tinha a menor ideia que era a última vez. E ter esse entendimento de que a gente não sabe quando vai ser a última vez, faz com que a gente celebre cada momento, porque pode ser o último. Faz sentido? Qual que é o problema? O problema é que a gente só tem essa sabedoria quando alguns desses últimos momentos já passaram. Então eu quero falar sobre essas verdades
que só fazem sentido para a gente depois. André, o que isso tem a ver com a minha semana? O que isso tem a ver com o ano de 2020? O que isso tem a ver com a minha jornada de fé? Tem a ver com um ponto simples. Tem coisas que você está vivendo hoje que você não entende o porquê. Mas, quando tudo isso passar, você vai entender o porquê. Eu não entendo algumas lutas, eu não entendo o porquê dessa crise, eu não entendo o porquê dessas batalhas, eu não entendo o porquê eu tive que fechar minha empresa, eu não entendo o porquê, irmão, tem coisas que você não entende hoje, mas vão fazer todo sentido amanhã. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu contava as horas para ser maior de idade. E hoje, se a gente for falar de tempo de escola, eu lembro com nostalgia da hora do recreio. A verdade, irmão, é que meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas só um Deus que ser menino. Isaías 9,6 diz, porque um filho nos foi dado, um menino nos nasceu, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E é sobre essa faceta do caráter de Deus que eu quero falar hoje de manhã, sobre um Deus que é maravilhoso conselheiro. Pastor, eu não estou entendendo por quê. Pergunta para o maravilhoso conselheiro e ele vai te guiar. Pastor, eu não estou entendendo para quê. Pergunta para ele. Irmão, para de tentar encontrar motivo para algumas coisas. Se você não buscar no próprio Deus, que tem controle sobre todas elas, você vai procurar isso aonde? Quantas pessoas já ressignificaram? Olha para mim, não se distrai. Quantas pessoas já ressignificaram a sua vida a partir de uma perda? Eu já falei sobre essa história uma vez. Um cara que foi um dos inventores, um dos descobridores, ou enfim, cientistas envolvidos na bomba atômica e em inúmeras outras armas de guerra. Um belo dia ele acorda pela manhã, ele pega um jornal e tem a foto dele dizendo que ele morreu. E o título da reportagem era: Morreu o mercador da morte. Na verdade, quem tinha morrido era o irmão dele. E o jornal se confundiu e achou que ele tinha morrido. Mas a moral da história é que quando ele parou para ver como a história falaria a respeito dele, ele falou: eu preciso mudar a minha história enquanto eu ainda estou vivo. A forma como ele percebeu que seria lembrado depois da morte fez com que ele mudasse completamente a sua vida. E esse cara nada mais é do que o cara que criou o Prêmio Nobel da Paz. Ele falou: quer saber, eu não quero ser lembrado como alguém que investiu em guerras, eu quero ser lembrado como alguém que investiu na paz. Então eu vou pegar a minha herança, e essa herança vai promover e vai celebrar pessoas que promovem a paz. Eu não sei vocês, irmão, mas eu já tive experiências que mudaram a minha rota. Quando eu estava no hospital com um tubo na minha jugular, o catéter na minha subclave esquerda, subclave direita, você para pensar algumas coisas. Minha filha tinha nascido 3 anos antes, 3 anos depois, quem está de fralda no CTI sou eu. Você precisa parar e avaliar. Peraí, eu preciso entender o porquê Deus permitiu que eu passasse pelo que eu estou passando. Algumas pessoas vão tentar fazer com que, na teologia delas, Deus tenha feito aquilo. Porque fica mais fácil da gente aceitar uma falência quando a gente entende: Deus fez com que eu falisse. Fica mais fácil a gente aceitar uma doença quando a gente fala: não, Deus quis que eu tivesse esse câncer. Irmão, Deus não pode dar aquilo que Ele não tem. Não tem doenças no reino de Deus, então Ele não vai colocar uma doença em você. Faz sentido? Agora, o fato da vontade ativa de Deus não fazer isso com você não significa que a vontade permissiva de Deus não tenha permitido. Pastor, mas a gente vê a história de Jó, olha o que Deus fez com Jó. O que Deus fez com Jó? A Bíblia diz que Satanás então questiona Deus, e Deus fala: olha para o meu filho Jó, ele é fiel, ele é leal, ele é grato. Satanás então desafia, então tira tudo dele para ver se ele vai te adorar. Então Deus permite. A Bíblia diz que saindo então Satanás da presença dele, tocou Jó. Só que capítulos depois, a Bíblia diz que Deus então moveu o cativeiro de Jó e acrescentou para ele várias vezes mais do que tudo aquilo que ele havia perdido. Você percebe que na história de Jó, quem tirou foi o inferno e quem restituiu foi Deus? Irmão, o único que está interessado em parar você é o inferno, mas o único que pode restituir você é o próprio Deus. Então eu preciso entender: se Deus permitiu que eu passasse por isso, aonde Deus quer me levar depois disso? Você pode ficar revoltado com Deus por algo que você perdeu, ou você pode entender aonde Ele quer te levar. Eu passei a valorizar mais a vida depois que eu quase perdi ela. Tem pessoas que passam a valorizar mais o casamento depois que quase perdem eles. Tem pessoas que passam a valorizar mais os filhos depois que quase perdem eles. Tem pessoas que passam a valorizar mais o chamado, o ministério, a igreja, depois que não podem mais conviver com ela.
Eu já vivi isso. Eu lembro que quando eu saí de Niterói, alguns jovens falaram para mim meses depois, cara, se eu soubesse que você não estaria aqui, eu teria aproveitado mais o tempo que você estava. Irmão, eu quero compartilhar isso com vocês, porque um dos maiores romperes da minha história, uma das coisas que mais me ativou foi a perda de alguém que eu amava. Eu tinha um primo, eu já falei sobre isso em outras pregações, eu não sei se eu já falei sobre isso aqui em Miami, mas eu tinha um primo chamado Vaguinho, ele foi meu padrinho de casamento, ele foi a primeira pessoa que eu apresentei para Jesus e que se converteu. E tempos depois ele partiu. E eu lembro da angústia que eu senti, porque ele tinha se desviado e algo aconteceu. E o que queimava no meu coração é, eu não posso perder mais ninguém. Eu preciso continuar falando do que Jesus fez na minha vida, porque eu não quero perder mais ninguém. Então por que você está aqui hoje? Porque perdas, alegrias, bênçãos, milagres, lutas fizeram você se tornar quem você é. Você está comigo? Faz sentido? Os sociólogos dizem que nós somos o resultado das experiências que tivemos. E é por isso que eu quero que você pense um pouco nessa manhã. Se nós somos o resultado das experiências que nós tivemos, Deus, eu quero entender então o porquê de cada experiência que eu já tive. O ponto é, irmão, que por mais que esses conselhos que as pessoas nos davam tivessem toda a razão, não faziam sentido para a gente na época. Mas depois de um tempo a gente aprende que não há desperdício no reino de Deus. Tudo aquilo que um dia te feriu, agora Deus usa você para tocar pessoas e curá-las. Agora eu entendo o porquê dos agiotas. Agora eu entendo o porquê das crises, agora eu entendo o porquê dos medos, agora eu entendo o porquê das lutas, agora eu entendo o porquê das muralhas, agora eu entendo o porquê das tempestades, agora eu entendo o porquê dos gigantes, agora eu entendo o porquê da fornalha, agora eu entendo o porquê dos leões, agora eu entendo o porquê da cruz. Por quê? Porque agora tudo faz sentido. O que Deus está dizendo para nós é, filho, não espera tudo se concluir para você continuar crendo que eu tenho um controle. Continua crendo que eu tenho um controle mesmo quando você não entende para onde eu estou te levando. Porque depois que tudo se costura, é fácil a gente falar, entendi. Era para aí que você queria me levar. O difícil é no meio da crise, enquanto Deus te leva do ponto A para o ponto B, você fala, Deus, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Eu não sei por que eu precisaria passar por isso, mas eu creio que você tem o que é melhor para mim. Seus pensamentos são melhores que os meus, os seus caminhos são mais altos que os meus, então eu descanso na certeza de que você nunca me chamaria para uma estação que você não está lá para me receber. Irmão, não sei se você já fez, alguém já convidou pessoas para uma festa, embora eu acho que deve ter acontecido isso com alguém aqui, mas você já convidou alguém para uma festa, os convidados chegaram e você não estava lá? Isso já aconteceu alguma vez ou não? Pessoal, tem um relato ali, alguém fez isso. Mas acontece, ok? São poucas as vezes que acontece, mas acontece. Pessoal, tem uma caminhonete Tacoma lá na frente, alguém precisa tirar. É um aviso. Não faz parte de uma chave da mensagem, não, é real, tá? Tira lá, por favor, senão vai dar ruim. Uma Tacoma preta. Você está aqui, dono da Tacoma preta? Não? Deve estar online, deve estar no Brasil, dirigindo por lá a caminhonete. Bom, vamos voltar aqui, gente. Eu amo esses avisos, eles são incríveis e ajudam muito na mensagem. Celebre comigo, pelo amor de Deus. Aplaude Jesus, é só para a gente quebrar o gelo. Não faz sentido você falar, irmão, vamos fazer o seguinte, festa de aniversário, vai ser lá no, sei lá, Texas, Brasil, vai ser lá, não fala um lugar legal aí, vai ser lá no Zuma, ok? Tô esperando todo mundo lá. Aí chega todo mundo lá e fala, mano, cadê o André? Cara, não veio. Por que isso é louco de acontecer? Por que isso é improvável? Porque quem dá a festa recebe os convidados. E assim é nos céus. Deus nunca vai te convidar para um lugar que Ele não esteja lá primeiro para te receber. E essa dinâmica, irmão, como Deus se move no tempo, guarda isso em nome de Jesus. Existe algo chamado Kairos, existe algo chamado Cronos. O Kairos é o tempo de Deus, o Cronos é o nosso tempo. O que a gente precisa entender é que para a gente, futuro é um lugar que vai chegar. Para Deus, futuro é um lugar onde Ele já está. Deus já está no seu futuro esperando você chegar. E o que Deus está dizendo para a gente é, para de ficar perguntando no meio do caminho qual é o propósito, só vem para o lugar que eu te chamei e deixa que aqui vai tudo fazer sentido para você. Vem que no caminho eu te explico. Quantas vezes eu precisei fazer isso, inclusive com a administração aqui da igreja. Mês passado foi assim, mano, a gente está quase zerado. Eu falei, tudo bem, separa aí uma oferta de 15 mil reais. Cara, a gente precisa pagar aluguel. Eu falei, irmão, só vamos, no caminho faz sentido.
Glória a Deus que fez sentido. É por isso que uma das chaves que eu já compartilhei, mas pode ser novo para alguém, é: não faça nada sem que haja uma direção. Mas também, depois que você tiver uma direção, não pare até que ela se cumpra. A gente precisa ter esse entendimento, não tem desperdício no reino de Deus. Irmão, marcas, traições, coisas que você passou, nem todas eram projeto de Deus para você, mas ainda assim Ele não vai desperdiçá-las. Ele vai pegar você, as experiências que você tem, as marcas que você carrega, e Ele vai utilizar isso como um testemunho de milagre. Pastor, então quer dizer que tudo que eu estou passando de ruim é uma vontade de Deus? Não, tem muita coisa que você que semeou. A gente tem que assumir a responsabilidade. Era desejo de Deus que Davi tomasse uma mulher que não era dele para ser sua? Não. Foi Davi que quis ficar no palácio no tempo em que os reis iam para a guerra. Era um desejo de Deus que Sansão fosse ferido nos olhos pelos inimigos e se tornasse um palhaço na mão dele? Não. Mas foi um desejo de Sansão deitar no colo errado. Então a gente precisa entender, peraí, eu preciso assumir o meu papel de responsabilidade, mas eu não posso me esquecer de que tudo aquilo que eu já vivi até aqui, Deus não vai desperdiçar. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa semana, eu estou pregando sobre isso porque essa semana Deus me lembrou de algumas coisas que eu tive que passar para chegar onde eu estou. Eu gosto de fazer isso, principalmente na segunda-feira, que é um day off, e às vezes quando está com tempo chuvoso, não tem muito o que fazer, eu entro no carro, abasteço, pego um café na Starbucks e fico andando à toa por Miami. Eu boto o lo-fi no carro e fico andando. É um bom exercício. Se você tiver a qualquer horário, pode ser de madrugada, qualquer horário livre, faça isso. O problema é que às vezes a gente está conversando com todo mundo, a gente não tem tempo para conversar com a gente mesmo. A gente não sabe nem como a gente está. Autoconhecimento é algo que é libertador. E aí eu pego o carro, eu fico andando e eu fico pensando, e Deus fala comigo, e eu fico pensando em algumas coisas, coisas que eu fiz de errado, coisas que eu fiz de certo, coisas que Deus me surpreendeu. E Deus começou a me lembrar de crises que eu passei, de lutas que eu passei. E no meio daquela conversa com Deus, Ele falou: filho, você precisou passar pelo que você passou para chegar aonde eu te trouxe. Você tem propriedade para ministrar sobre os enfermos porque você já teve uma enfermidade que quase te parou. Você tem compaixão para falar sobre finanças, porque você viu seu pai e sua mãe perdendo tudo na mão de agiotas. Você pode falar sobre recomeçar, porque quando você estava na fase mais confortável no Rio de Janeiro, você abriu mão de tudo para morar num apartamento alugado com mobília doada. Irmão, não há desperdício no reino de Deus. Por que eu estou pregando sobre isso em 2020? Porque talvez seja um dos anos em que a gente mais está se perguntando por quê. Deus, por que de tudo isso esse ano? Eu sinceramente não sei o porquê de tudo isso esse ano. Mas uma coisa eu sei, existe um porquê que vai ficar claro daqui a algum tempo. Então eu não quero questionar enquanto Ele faz. Eu só quero receber depois de tudo que Ele fizer. Faz sentido? É como um quebra-cabeça, irmão. Eu até pedi para a produção, eu peguei o quebra-cabeça da Ceci. Se ela estiver ao vivo, filha, eu juro que eu levo todas as pecinhas de volta, ok? Eu peguei, eu falei: filha, cadê aquele quebra-cabeça que papai te deu? Ela falou: para que você quer? Eu falei: eu vou levar para o culto. Ela falou: ah, não, pai. Vai dar certo, filha. Qualquer coisa, papai compra outro. Esse quebra-cabeça é como a minha história e a sua. Com exceção desses donuts. E às vezes a gente está conversando com Deus e a gente não está entendendo o porquê de algumas coisas. Mas a grande verdade é que Deus está falando para a gente: olha, agora pode parecer que não faz sentido. Mas vai ter um momento em que tudo isso vai se encaixar. Então não fala para o autor de todas as coisas como tem que ser feito. Porque você não viu o desenho final antes dele começar a desenhar? Faz sentido? Quando você compra um quebra-cabeça, tem uma imagem, uma picture. Então nessa picture, ela fala: olha, é exatamente assim que tem que ser. Só que tem muitas coisas que Deus só revela para a gente no caminho. E a gente está dizendo: Deus, eu quero que tudo se encaixe. Ele está falando: você não tem todas as peças. Porque ela vem no caminho. Você pode repetir isso comigo? Diga: no caminho. Diga: existem milagres. Declara comigo: diga: no caminho é que Deus me ensina. Então para de tentar ter todas as peças antes de concluir toda a jornada, porque não faz sentido. Não é assim que Deus trabalha. Irmão, quando a gente olha para a história de Davi, quando a gente olha para a história de José, quando a gente olha para a história de vários heróis da fé, a gente percebe que em momentos em que parecia que tudo estava desmoronando, na verdade tudo estava se encaixando.
Se um dia antes alguém falasse para Davi, Davi, amanhã, quando você for entregar a marmita para os teus irmãos, tem um gigante lá te esperando. Irmão, a maior parte de nós não teria ido fazer o que Davi fez. Mas a grande verdade é que o gigante não foi um problema, o gigante foi um presente. Ele tira Davi da invisibilidade e coloca ele agora como sendo o assunto mais falado sobre Israel. Então, se Deus nos antecipasse crises que a gente viveria, provavelmente a gente abortaria alguns processos. Se Deus falasse, Paulo, eu tenho algo para você mais, existe masmorra, apedrejamento, naufrágio no meio do caminho, talvez, só talvez, Paulo dissesse, eu prefiro ficar onde eu estou bem. Estevão, primeiro mártir da igreja. André sendo crucificado numa cruz em formato de X. Outros sendo crucificados de cabeça para baixo. Irmão, quando Jesus disse para eles, olha, larga tudo e me segue. Eu tenho plena convicção que eles não sabiam o que esperava por eles no final da história. Por que Deus não nos revela tudo? Porque algumas das peças só vão fazer sentido quando o quebra-cabeça estiver sendo construído. Irmão, é como alguém que costura uma coxa de retalhos. Ela precisa ser costurada do lado contrário. E quem nunca viu alguém costurar acha que está ficando feio demais. Na verdade, a coxa não é feia, você que está olhando do lado errado. Quando termina de ser costurado e ela é colocada do lado certo, faz todo sentido. Eu creio que a nossa história é exatamente assim. Deus está costurando coisas que vão fazer todo sentido no final da história, mas a gente algumas vezes é como uma criança mimada que fica reclamando do que está sendo costurado. Deus está dizendo para alguns de nós, irmão, deixa eu ser Deus na sua vida. E no final tudo vai fazer sentido. Você está comigo? Diga amém. Irmão, se não fosse a prisão de Paulo, Paulo não teria pregado para o imperador. Se não fosse a prisão de José, José não teria governado todo o Egito. Se não fosse as ursas e os leões atacando Davi quando ninguém via, Davi não teria tanta ousadia para enfrentar o gigante enquanto todos olhavam. Se não fosse a tempestade, Pedro jamais teria andado sobre as águas. Se não fosse a fome, talvez nós nunca teríamos visto Jesus multiplicar pães e peixes. Se não fosse a falta, talvez a gente nunca teria visto Jesus transformar algo em vinho. Se não fosse a traição de Judas, nós não estaríamos de pé. Porque o Filho de Deus foi traído pelo homem para que homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Então, quando a gente quer interromper o que Deus está fazendo, porque a gente não entende para onde a gente está sendo levado, é como se a gente fizesse como Pedro fez. Pedro fala, Senhor, de maneira alguma você vai ser entregue. Qual é a reação de Jesus? Jesus fala, aparta-te de mim, Satanás. Porque a cruz não foi um cochilar de Deus na história. Deus não cochilou e quando acordou falou, uau, esqueci de proteger o meu filho, ele foi preso. Não, a cruz é o propósito pelo qual Jesus veio para a terra. Então Pedro, por não entender todo o quebra-cabeça, está dizendo para Jesus, eu não vou permitir que a cruz aconteça. Jesus está dizendo, maldito seja, porque a cruz é o que vai transformar escravos em filhos. A cruz é o que vai fazer com que a dispensação do Espírito venha sobre toda a carne. Se cumpra o que o profeta Joel declarou, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, os vossos filhos profetizarão. Se não acontece a cruz, Pedro, não tem restauração, redenção, não tem ressurreição. Se não acontece a cruz, Pedro, não tem Atos 2, derramado o Espírito, a história da igreja, não tem Lagoinha Miami, não tem a tua casa sendo restaurada. Se não acontece a cruz, Pedro, André ficaria naquela internação do hospital, ou quem sabe nem teria sido gerado para chegar lá. Porque o meu livramento começou no ventre da minha mãe. E quantos você já teve? Então o que eu quero que você entenda, e aquilo que Deus tem me exortado nessa semana, é que a gente tem que parar de dizer para Ele como fazer, se a gente não sabe para onde Ele está levando e como é o desenho no final. Às vezes a gente olha para Pedro e fala, cara, Pedro é maluco, mas quantas vezes a gente está sendo tão maluco quanto ele? Irmão, tem uma passagem, olha que louco isso. A Bíblia diz que Jesus sobe e chama alguns discípulos mais chegados. E quando chega no topo da montanha, eles veem então o momento da transfiguração, foi algo poderoso. Pedro olha para aquilo, ele fica impressionado, ele fala, Senhor, olha o que a Bíblia diz, olha os detalhes, eu amo os detalhes da Bíblia porque são como chaves, elas fazem toda a diferença. Olha o que Pedro diz, a Bíblia diz, Pedro então tomando a palavra, disse, Senhor, por que a gente não monta tendas e fica aqui para sempre? Você percebe que tem momentos em que mesmo Jesus estando do nosso lado e fazendo aquilo que Ele sabe fazer, a gente quer interrompê-lo e dizer como seria melhor que Ele fizesse.
Pedro tomando a palavra. Irmão, um conselho que fica para a gente nessa manhã. Quando Jesus está falando, não interrompa, ele sabe o que fala. Quando Jesus está fazendo, não questione, ele sabe o que faz. Pedro, então, tomando a palavra. Você quer outro momento clássico? O Lê falou sobre isso esses dias, acho que foi no Hype. Ele citou sobre esse momento em que Jesus encontra a irmã de Lázaro. A irmã de Lázaro começa a questionar Jesus. Olha que interessante, eu já preguei sobre isso, pega essa chave. Quando ele encontra a irmã de Lázaro, ele diz, olha, fica tranquilo, seu irmão vai ficar bem. E ela questiona Jesus, por que você não chegou antes? Ela joga Jesus no passado. Se você tivesse chegado antes, isso não teria acontecido. Passado. Aí Jesus fala, não, fica em paz, vai ficar tudo bem. O seu irmão não morreu, ele só dorme. Aí ela joga Jesus no futuro. Ela fala, não, eu sei, no dia da ressurreição dos mortos. Aí Jesus está falando, não, você não entendeu. Para de me jogar no passado e para de me jogar no futuro. Eu estou dizendo que Lázaro ressuscita hoje. Lázaro sai dos mortos hoje. Às vezes está dizendo isso para Jesus. Jesus, eu já sei, você poderia ter chegado antes, ou você poderia, irmão, para de dizer para o autor da vida como a vida flui. Eu sei que parece ridículo falar sobre isso, tão óbvio, mas é assim que a gente se porta. Eu sou um ansioso sobre o governo do Espírito. Porque a minha essência é ansiosa, mas o Espírito tem me acalmado. E eu já falei sobre isso, eu nunca experimentei tanta paz na construção de algo como na construção dessa igreja. Porque eu sei, porque sei que Deus é quem está fazendo o que está fazendo. E é por isso que a gente não tem que se preocupar, a gente só tem que ter uma preocupação na construção do que Ele faz, não atrapalhar aquilo que Ele está fazendo. Abraão está subindo para um monte, e aí ele está levando os elementos lá do holocausto, menos o cordeiro. O filho dele olha e fala, pai, a lâmina está aqui, a lenha está aqui, o altar está aqui. Cadê o cordeiro? Olha o nível de confiança de alguém que entende que as peças que faltam vão ser acrescentadas na hora certa. Ele fala, filho, o Senhor proverá o cordeiro. E ele proveu, e é por isso que a gente está de pé. Porque quando a gente estava indo a passos largos para o inferno, Jesus entrou em cena e mudou a história. Então para de tentar entender, irmão, o porquê, e começa a entender o para quê. Verdade que tem coisas, olha para mim em nome de Jesus, 2020 é um ano difícil, mas tem coisas que você está enxergando como um problema hoje, que Deus está chamando como um milagre amanhã. Para a nossa igreja, portas fechadas, foi um milagre de maior expansão apostólica que a gente já viveu até aqui. Tem 4.700 pessoas ouvindo, Cuba, Inglaterra, Gana e Japão acabaram de conectar. Só que antes da pandemia, eu lembro como se fosse hoje, o primeiro dia que a gente bateu 1.000 pessoas. Tinha 980 e poucas pessoas conectadas, Gui. A gente ficava nos bastidores falando com os voluntários. Cara, a gente está pregando para quase 1.000 pessoas hoje. Conecta aí, você está conectado? Conecta aí. 988, 989, conecta aí. Pede para sua mãe conectar. 997, bum, 1.000 pessoas. Domingo passado, eu preguei para mais de 6.000 pessoas simultaneamente. Eu acho que 1.300 não curtiram muita mensagem porque não voltaram. Mas, qualquer dia eles estão de volta. E quando isso acontece? No momento que o lockdown fala, portas fechadas. A gente olha e fala, Deus, a gente tem meses de igreja aberta, a gente tem um compromisso financeiro absurdo, a gente é pequenininho, a gente não tem ninguém investindo por trás, não tem nenhum grande ministério aportando, a gente começou do zero. O pastor André já pediu para eu falar isso inúmeras vezes, eu não falo para não parecer que da nossa parte é soberba, mas só para atualizar você, não existe R$1 de BH investido aqui, pelo contrário, a gente abençoou BH. Não existe $1 investido aqui por parte de Orlando, a não ser os 10 mil do down payment para a gente entrar, depois de meses de igreja. O pastor André já falou, irmão, deixa claro para a igreja que tudo que vocês estão vivendo é fruto da semente que vocês estão ofertando. Então, irmão, você está comigo? Isso é milagre. E é por isso que eu pedi para mostrar a goteira no palco. Para você entender que a gente fala com o Japão enquanto prega com medo de escorregar no palco. Essa é a loucura daquilo que Deus está fazendo. Você pode olhar e falar, Deus, eu não aguento. Tem goteira na igreja, a gente tem alguns desafios. O Kids a gente não conseguiu concluir. Ali atrás a gente quer fazer o Living. Tem tantos problemas, eu precisava de um staff. Cara, teve momentos na pandemia que eu quase estafei. Eu preguei 55 dias consecutivos, durante 2, 3 horas, sobre milagres e curas. E eu saía de algumas lives, eu chorava. Teve dias que eu chorava de cansaço. E pregando 3 vezes por semana, e pensando em como a gente pagaria as contas, e como a gente faria, sem ter um pastor integral.
De um mês para cá, a gente agora tem 3 colaboradores parciais. De um mês para cá, você pode celebrar comigo? E eu creio que vai chegar um tempo, galera, segunda-feira, almoço com os pastores. E vai ter pastores para cuidar da tua casa, pastores para cuidar dos teus filhos, pastores para cuidar dos adolescentes. Só que o que a gente precisa entender é que não pode ter um desespero entre aquilo que Deus te disse que vai fazer e aquilo que Deus está fazendo. Ansiedade, irmão, é a nossa crise em tentar antecipar estações. Deus dá uma visão de futuro. É quase como se Deus mostrasse a imagem da caixa rapidinho. Falasse, é para aí que eu quero te levar. Por que às vezes a gente fica ansioso? Porque a gente às vezes se precipita e acredita que o fato de Deus mostrar uma visão do futuro significa que Ele vai fazer isso agora. Deus está dizendo, filho, é isso que eu tenho para você. Você só precisa permanecer. Eu falei sobre isso semana passada, eu não lembrava a referência bíblica dessa passagem, está lá em Eclesiastes. Diz que aqueles que semeiam e fazem boas obras, se permanecerem, receberão os frutos. Você percebe que a palavra está falando que não tem a ver só com semear, mas com continuar semeando, até que os frutos venham? Então o tema da mensagem dessa manhã, fez sentido para alguém? Alguém está sendo abençoado? É que agora a gente entende o porquê. E me dá mais 5 minutos, por favor. Pode esperar para a banda subir. Vocês me dão mais 5 minutos para eu finalizar. Então eu tenho um conselho prático para você nessa manhã, irmão. Enquanto Deus estiver fazendo, não diga para Ele como fazer. Enquanto Deus estiver fazendo, não diga para Ele como fazer. Irmão, eu quero falar sobre entendermos o porquê de algumas lutas. A grande verdade é que toda estação de crise carrega sementes de milagres. É como a caixinha do sucrilhos. Você já recebeu algum brinquedo dentro da caixinha do sucrilhos? Ou um Kinder Ovo? Kinder Ovo já foi bom, lembra da nossa época? R$1 Kinder Ovo, glória a Deus, aleluia. E tinha brinquedinhos de ferro, era incrível. Hoje em dia a gente paga, sei lá, $3 e tem qualquer coisa lá dentro. Eu estou usando analogias porque Jesus fazia isso, eu acho que Ele sabia o que faz, amém? O pastor brinca muito, usa muitos exemplos, eu aprendi com Jesus, ele falava em parábolas, ele falava sobre semeadores e pescadores, era o povo que eu via na época. Eu estou falando sobre Kinder Ovo, faz parte da nossa geração, ok? Então crises, eu quero que você entenda, são exatamente assim. Elas carregam surpresas dentro delas. O problema é que às vezes a gente está rejeitando porque a gente não sabe ainda o que está lá dentro. A gente está falando, eu não quero nem lembrar dessa estação. E Deus está falando, não, peraí. Só abre, vê o que tem dentro. Não, eu não quero nem lembrar de 2020. Peraí. Olha o que eu estou fazendo em 2020. Deus, eu quero que mude logo de página. Eu não sei você, irmão, mas uma das coisas que eu mais tenho visto e não faz sentido para mim, são pessoas dizendo, 2021, vem que eu estou facinho, já estou cansado de 2020. Peraí. O ano do maior romper da nossa história. Uma escola de fé que está sendo gerada, um ano de maturidade, resiliência, um ano de aprofundar as raízes, um ano da gente se silenciar e ouvir o que Deus está falando. Um ano em que Deus nos deu uma ordem clara, irmão, 2020 é um ano em que Deus nos deu uma ordem clara. Voltem para suas casas. Define 2020 para você, André. Um ano em que Deus falou, volte para sua casa. Pela primeira vez, alguns pais ministraram a ceia para os seus filhos através da igreja online. Pela primeira vez, alguns pais passaram mais de 2 dias seguidos com seus filhos dentro de casa. Pela primeira vez, alguns casais tiveram que confrontar algumas crises porque não tinha como fingir que não estava acontecendo. Pastor, mas teve muito divórcio nesse período. Não, irmão. Muitos divórcios foram oficializados. Eles já tinham acontecido faz tempo. Só que pessoas estavam fingindo que não estava acontecendo. O convívio, o contato, expõe o caráter, a frieza, expõe a falta. Eu não lembro quem falou sobre isso, mas me constrangeu. Alguém que falou que o filho disse assim, papai, eu estou torcendo para essa quarentena nunca acabar. Por que essa criança disse isso? Porque pela primeira vez viu o pai em casa. Então, irmão, a gente pode reclamar de 2020, ou a gente pode mudar a perspectiva e tentar entender, peraí, o que Deus está fazendo em 2020? Quais são as sementes que essa estação carrega? 2020 é o ano da crise, pois é, mas em meio a toda a crise, Deus se revela como um Deus que provê. 2020 é o ano de doenças, pois é, mas apesar delas, Deus se revela como um Deus que cura. 2020 é o ano de desafios, pois é, mas a gente nunca confiaria dos nossos filhos para uma babá que nunca cuidou de uma criança, ou a gente nunca embarcaria no avião de alguém que nunca teve algumas horas de voo, ou a gente nunca navegaria num navio intercontinental com um cara que nunca tivesse enfrentado uma tempestade.
Aquilo que a gente tem que entender é que Deus está nos forjando para o futuro que Ele tem preparado para nós. E se nós não formos experimentados, a gente não vai ter estrutura para aquilo que Ele quer derramar. Uma das coisas que eu vi que marcou a minha história no início do meu ministério, um dos caras que mais me ativou no profético, ele disse: você precisa de caráter para sustentar a unção que Deus quer derramar. Deus tem unção para derramar sobre você, André. Não negligencie o tempo do preparo. Quantos ministérios a gente já viu que começam bem e param? Quantos pastores, quantos líderes começam bem e se perdem? Quantos empresários, quantos políticos? Por quê? Porque eles tinham uma porção suficiente para começar, mas não tinham um caráter suficiente para permanecer. Então o que eu quero nessa manhã é que a gente vá para esse lugar de falar: Deus, me perdoa por estar questionando como você faz, eu só quero entender o porquê. E se não der para entender durante, eu tenho convicção que o Senhor vai me fazer entender depois. É por isso que a gente carrega marcas. Eu estou finalizando agora, eu juro. O instrumental pode ir subindo. É por isso que a gente carrega marcas. As marcas são memoriais. Você quer um exemplo? Você está comigo ainda? Diga amém. Jesus ele se apresenta para os discípulos depois de ter ressuscitado. Pega essa chave, por favor, porque tem muitos de nós, e eu em alguns momentos sou exatamente assim, que fica pedindo para que Deus remova cicatrizes, quando na verdade Ele está dizendo: fui eu que fiz com que elas permanecessem aí. Eu tenho um propósito para a tua cicatriz. Eu tenho um propósito para a tua marca. A gente quer que Deus apague algumas coisas, mas Ele vai utilizar exatamente algumas dessas marcas para levar a gente para o lugar que Ele quer. Você quer um exemplo? João 20 diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus então entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz seja com vocês. Tendo dito isso, então ele mostrou-lhe as mãos e o lado onde ele foi ferido. Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Então novamente Jesus disse: a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso ele soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Então os outros disseram para Tomé: Tomé, nós vimos o Senhor. Mas Tomé então disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu então não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam reunidos outra vez ali, e Tomé estava junto com eles. E apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz seja com vocês. Então Jesus vai diretamente para Tomé, que não estava no primeiro encontro, e diz: Tomé, coloca o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão, Tomé, e coloca no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então disse Tomé: Senhor, meu Deus, meu Deus. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes são aqueles que não viram e creram. Irmão, Jesus poderia ter voltado com o corpo, além de glorificado, com as suas feridas também fechadas. Mas olha que interessante, pega essa chave em nome de Jesus. Jesus, ele nunca vai exigir que você vá até o nível dele. Jesus, ele sempre vai ao nosso nível e depois traz a gente com ele. Lembra daquela mulher que foi pega em adultério? A Bíblia diz que Jesus, então, ele se curva. E a galera do streaming que está perdendo a cena toda hora, me ajuda aí, por favor. Ele se curva. É o problema de um pastor que já serviu na produção, é isso, ele está ligado em tudo. Ó, abaixa, isso, obrigado. Ele se curva, se reclina na altura dela. Alguns psicólogos, sociólogos acreditam que ele estava fazendo uma conexão na altura dela, porque vamos ser sinceros, ninguém gosta de alguém falando de cima para baixo. É por isso que o nosso palco a gente está cada vez fazendo menor. Eu queria pregar aqui no chão, para deixar claro que não tem nenhuma diferença entre a gente, é só uma questão visual, você me enxergar mais claro. Então Jesus não chega para aquela mulher assim, ele se abaixa e fala na altura dela. E depois que todos os perseguidores vão embora, ele fala: mulher, onde é que estão seus perseguidores, seus acusadores? Ela olha e fala: não estão mais aqui. Ele falou: pois é, eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Você consegue imaginar?
Você consegue imaginar aquela mulher sair daquele lugar na mesma posição que ela estava? Ela precisou levantar e se mover. Você quer outro exemplo claro? Pedro, quando afunda, a Bíblia diz que imediatamente, você pode repetir isso comigo? Diga imediatamente. Imediatamente, Jesus estende as mãos e puxa Pedro. E depois exorta, dizendo: por que duvidou o homem de pequena fé? A religião normalmente exorta antes de levantar. Jesus, ele levanta e depois ele alinha o coração. Agora, o que eu acho interessante é que a Bíblia não fala como eles voltaram para o barco, mas de verdade, eu não imagino, e eu já fiz isso uma vez, eu vou fazer isso de novo. Vem cá, Gui. Imagina que você é Pedro afundado. Sem dancinha, por favor, tá? Eu não imagino Pedro chegando, estendendo a mão imediatamente e arrastando Pedro até o barco, porque seria vergonhoso demais para os discípulos vendo ele sendo arrastado. O que eu acredito que aconteceu foi que Jesus chegou para Pedro, estendeu as mãos, colocou de pé, falou: filhão, por que você duvidou? Bora, vem comigo. E eles vão juntos, caminhando na mesma altura, de volta para o barco. Você está comigo ainda? Diga amém. Preste atenção nisso, pega essa chave, irmão, em nome de Jesus. As feridas permaneceram, porque para a gente entender que de fato era ele, era necessário que elas estivessem lá. Pastor, e como isso se aplica na minha vida? É porque é didático. Algumas feridas que Deus permite que permaneçam é para a gente lembrar de onde ele nos tirou. Eu já preguei sobre isso milhares de vezes, irmãos. Eu lembro que quando eu estava internado com aquele catéter, um dia eu fiquei me olhando no espelho e falei: uau, que loucura. E eu fiz um pedido para Deus: e não faça disso uma doutrina, ok? Não acho nem que isso é legal de ser feito, mas é algo pessoal. Eu falei: Deus, eu queria permanecer com alguma cicatriz. Eu queria que ficasse alguma marca para eu nunca esquecer de onde você me tirou. E quando eu passo a mão, eu sinto os lugares onde o catéter entrou e eu lembro de onde ele me tirou. As cicatrizes são como memoriais. Elas falam por você, elas ministram por você, elas lembram você. Então não fica questionando o porquê de algumas marcas ainda estarem lá. Você vai entender o porquê. Elas falam além daquilo que a gente consegue falar. Só que quando elas estão sendo feitas, elas doem. Mas depois que Deus fecha elas, elas fazem todos os sentido. Sabe o que eu acho interessante? Deus escolhe homens que eram completamente improváveis. Olha para mim, por favor, não se desconecte. Ele escolhe homens que nenhum de nós escolheria para fazer parte do ministério. Jesus escolhe homens que nenhum de nós escolheria para ser parte da sociedade de uma empresa. Jesus escolhe homens que nenhum de nós colocaria para liderar a diaconia de uma igreja, mas ele pega esses homens para serem a base fundamental do início da igreja. Na época não fazia sentido, os religiosos piraram, mas agora a gente entende por quê. Jesus ele estava ensinando: olha, eu vou pegar improváveis para provar para você que não tem a ver com a tua força, mas a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Agora a gente entende o porquê Jesus nasceu num lugar simples. Ele queria provar para nós que não é a sua geografia que define o seu destino. Agora eu entendo porquê, irmão, e eu comecei a anotar algumas coisas que Deus foi trazendo à minha memória. Eu quero compartilhar com você. Agora eu entendo porquê o inferno tenta me parar todas as vezes que Deus está fazendo algo poderoso. Porque o inferno sabe que quando alguém descobre quem é, ele não consegue mais pará-lo até que se cumpra o que Deus prometeu. Agora eu entendo porquê. Ele foi como uma ovelha rumo ao matadouro. Porque ele não veio para se defender, ele veio para se entregar. Agora eu entendo porquê, irmão. A Bíblia diz que Deus teve prazer em moer Jesus. Porque quando Deus olhava para Jesus com o meu pecado e para o seu, ele não via mais um filho, ele via a sentença. E porque Deus viu Jesus como pecador, ele pôde nos ver agora como filhos de Deus. Agora eu entendo porquê, irmão. A maior história de amor foi escrita com sangue. Porque Deus preferiu se despir e se entregar do que me perder. Agora eu entendo porquê. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Porque o inferno não suportou o peso da voz de um pai chamando de volta à vida o seu filho. Eu vi esses dias um vídeo, vocês devem ter visto lá em Goiás, se não me engano, uma mãe com um filho que morreu assim que nasceu no colo, e ela clamava a Deus. Vocês viram esse vídeo? Alguém viu esse vídeo? Surreal. Ela começava a clamar pelo filho, ela começava a clamar, daqui a pouco o bebê voltou a viver. Cara, se você não assistiu, assista, procura, deve estar no YouTube, está em vários lugares no Instagram. Eu creio que foi exatamente assim. Agora eu entendo por quê. O inferno prende Jesus, o inferno ele condena Jesus. Jesus recebeu a minha sentença e a sua. Ele é morto como pecador. É por isso que
Toda a Bíblia ele diz Pai, Pai, Paizinho, Pai nosso, mas quando ele se entrega, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele caminhou como filho, mas morreu como escravo. Mas agora eu entendo porque, mesmo sendo escravo, estando no inferno, o inferno tendo domínio sobre ele, o inferno depois de 3 dias precisou libertá-lo. Por quê? Porque cada vez que a voz do Pai chamava pelo Filho, eram como ondas de poder batendo na porta do inferno, dizendo: libera o autor da vida. Passa o primeiro dia, segundo dia, e no terceiro dia, irmão, era insuportável. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E agora eu entendo por quê. Porque aquele que não cometeu pecado se fez pecado por mim, para que eu pudesse ser feito justiça de Deus. E agora eu entendo por quê, irmão.